Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 13 minutos pela Band Amazonas, a emissora mais popular do nosso querido estado. Desejamos a todos uma feliz e abençoada quarta-feira, a você que acompanha a emissora mais popular na capital, a você em Manaus e, é claro, também a você, amigo telespectador do interior do estado. Muito obrigado mesmo a você que compartilha também o programa aí nas redes sociais. Eu sempre lembro que estamos aí, eu tenho o site aqui do apresentador, que é o www.marcosabadinho.com.br. É uma ferramenta que você pode também aí compartilhar informações. A gente sempre traz algumas notícias diariamente e a gente, na medida do possível, também vamos ajudando, principalmente aqueles que nos procuram diariamente, porque aqui, você já sabe, nós damos voz e vez a toda essa gente do nosso querido estado do Amazonas. Também nas redes sociais, tem aí o Instagram, tá bom, gente? É o Marcos Sabadim, e também no Twitter, né? O nosso canal de notícias também no Twitter, que é o Sabadim Oficial. Portanto, a você, tanto na capital quanto no interior, sejam todos bem-vindos. No ar, mais uma edição do Exija Seus Direitos. Olha, eu falei ontem aqui sobre a questão do caso, né, do cantor Júnior, da banda Junibanda, que foi morto, né, uma morte ridícula, se pode dizer assim, ainda mais com o resultado que a polícia divulgou ontem. É algo muito triste, você está no lugar errado, na hora errada, é algo muito preocupante. Inclusive, falando um pouco mais sobre isso, os três homens, né, envolvidos na morte do cantor, que é o Melvino de Jesus Júnior, que era líder do grupo musical Júnior e Banda, foram presos e apresentados pela polícia na manhã de ontem, após a exumação do corpo da vítima para a retirada das balas. O cantor teria sido morto por engano, confundido com um traficante. E ainda, um dos detidos é suspeito de participar do assassinato do soldado Portilho, da Polícia Militar, em uma invasão que aconteceu aí na zona norte de Manaus. A Flávia Moura falou sobre isso ontem no jornal e tem os detalhes. Coloca aqui, meu amigo Monteiro. Caisson Rodrigues, Osivan dos Santos e Henrique Silva foram apresentados na manhã desta terça-feira na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas. Em abril, lá no município de Codajás, Henrique teria matado o cantor amazonense Melvino de Jesus Júnior, que era líder do grupo musical Júnior e Banda, por engano. A alegação é que o vocalista foi confundido com um traficante de Coari, município da mesma região. O Júnior, apesar de ter sido um erro de execução, né, porque eles iriam matar um traficante e o Júnior estava lá no lugar errado, na hora errada. Enfim, a Polícia Civil ela vai dar resposta para todos os homicídios, principalmente essa questão de homicídio. Segundo a polícia, Henrique foi interceptado na noite desta segunda-feira em uma embarcação com destino a Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Deslocamos com uma lancha de ação rápida para interceptar a embarcação, o que fizemos lá no município de Iranduba. A dificuldade foi no momento da abordagem, porque já foi à noite, no início da noite, e o indivíduo ele estava bem diferente, a característica, a fisionomia dele do que da fotografia que foi repassada. De acordo com as investigações, ao todo cerca de 7 pessoas estão envolvidas no crime e seriam pagas com drogas. O Henrique, que foi o autor dos disparos, ele confessou todo o delito, disse que ia receber 1 quilo de drogas para a execução do crime, juntamente com o Fábio Índio, eles iriam dividir esse 1 quilo de drogas, e disse que está muito arrependido, porque não era a intenção dele matar uma pessoa inocente. Conforme o delegado da Delegacia de Homicídios, havia uma disputa de território de tráfico nas imediações do município Coari. Havia essa disputa por territórios de tráfico, né? O Vitão, que é um traficante conhecido de Coari, está tentando adentrar no comércio ali ilícito em Codajás também. E com certeza a FDN tinha interesse em tomar aquela área também, até porque eles são rivais. Então daí surgiu o interesse dessas duas pessoas que atuavam ali na área mais efetivamente, tanto o Marcos quanto o Mistério, né?
No entanto, como eles já eram pessoas conhecidas, vieram até Manaus, contactaram o Nacional Dentinho, que cooptou esses 2 executores, o Henrique e o Índio, né, para cometer a execução. Ainda de acordo com a polícia, Henrique Silva, que teve o nome citado no início da reportagem, também está envolvido no homicídio do policial militar Paulo, ocorrido no mês passado, na invasão Buritizal Verde, na zona norte de Manaus. 4 suspeitos ainda estão foragidos, são eles: Marcos Ribeiro Ramos, conhecido como Marquinhos, Edenilson de Oliveira Ferreira, vulgo Misterioso, Josinei Oliveira Lavareda, o Dentinho, e ainda Fábio Barbosa de Souza, o Índio, também envolvido na morte do soldado Portilho. São 4 foragidos do caso do soldado Portilho. E também são 4 foragidos do caso do Júnior. Tem o nosso número de disque denúncia do WhatsApp da Delegacia de Homicídios, bem como o 181. Muito bem. Olha, no total são 8, hein? Você viu aí na matéria, no total são 8 ainda foragidos. 8 foragidos e a polícia está atrás. Inclusive a população do interior do estado também está ajudando a polícia. Isso é muito importante. Agora você veja só, meu amigo, não é só Manaus, não é só a capital aí que está nessa guerra aí dessa questão do tráfico de drogas, não. Sabe, você vê que o interior também aí, os traficantes, cada um querendo marcar território aí nos municípios. Nós falamos sobre isso ontem aqui, né? O tal que é o Bambambam lá de Coari, querendo também adentrar no município de Codajá. Lá já tem lá também os supostos traficantes que comandam lá e dizem, opa, aqui não, aqui já tem área, né? E aí mandaram executar aí o traficante de Coari. E infelizmente, quem pagou com a vida foi o cantor Júnior, e que a família ficou assim realmente sem chão, né? Essa que é a grande verdade. Acho que você que já perdeu aí um parente, você que perdeu um filho, perdeu um pai, você deve saber muito bem do que nós estamos falando aqui. Eu ontem falei também um pouco sobre esse caso. E o que deixa, não vai tirar, é lógico, a dor da família. Jamais. Isso aí eles vão sentir. Mas o alívio, né? Porque eu falei isso aqui ontem, que a família do Júnior estava muito preocupada, inclusive as pessoas nas redes sociais, sem conhecer a história do rapaz, sem conhecer a vida do Júnior, falando que ele estava envolvido com drogas, que estava envolvido em casos extrajudiciais, enfim, algo realmente muito triste. A família veio sofrendo, e graças a Deus e parabéns ao brilhante trabalho aí do delegado Juan e toda a sua equipe, conseguiu esclarecer. Infelizmente, o Júnior aí se foi. Inclusive a questão toda aí foi a questão do corpo nele, né? Ou seja, a fisionomia do Júnior muito parecida com a do traficante, segundo informações do próprio traficante. Agora você veja só que essa história aí deles não vai parar por aí não. Porque o cara lá ofereceram 1 quilo de droga, né? Olha, 1 quilo de droga para tirar a vida lá do traficante. Aí ele acabou executando a pessoa errada, não recebeu a droga, e as outras pessoas envolvidas no crime dizem que, ei, cadê minha parte? Aí deu nisso. E eu tenho certeza que isso ainda vai render muito aí, viu? Vai render muito. E eu quero agradecer aqui e dar os parabéns também à polícia do interior do estado, apesar de estar trabalhando com grande dificuldade, essa que é a grande verdade. Tanto a polícia civil como a polícia militar, né, trabalha fazendo literalmente milagre no interior do estado. Falta de segurança não é só na capital não, no interior também. Então o pessoal estão fazendo o que pode aí. E a gente torce e pede mais uma vez que a população também do interior do estado nos ajude e ajude a Polícia Civil e a Polícia Militar a capturar. Não sei se meu querido Monteiro consegue as imagens aí. São 8 foragidos, 4 ainda, né, suspeitos de estarem envolvidos na morte do policial Portilho, e 4 também ainda por estarem envolvidos aí na morte do cantor Júnior, da dupla Júnior e Banda. 12 horas e 22 minutos, olha, depois da chegada em massa de haitianos a Manaus, vítimas do terremoto em 2010 no Haiti, falamos muito sobre isso aqui, e agora a migração, né, é a maior por parte de venezuelanos, que ainda fogem da crise do país vizinho.
Diante da instalação aí de refugiados aqui no Amazonas, a gente sempre fala, inclusive, um encontro que aconteceu ontem e continua hoje aqui na capital, visa discutir o tema e encaminhar, é claro, propostas para a implantação de política migratória no estado. A Flávia Moura acompanhou ontem e com certeza vai acompanhar hoje também, mas ela já traz alguns detalhes do que aconteceu. Coloca aqui na matéria pra gente. Em Manaus, eles já se instalaram em várias partes da cidade. São pessoas que foram obrigadas a sair de um extremo do país de origem para recomeçar a vida em um outro, mas é onde a cultura e as práticas de cidadania são distintas. O Amazonas é uma rota forte de entrada de imigrantes para o Brasil. Depois da vinda em massa de haitianos para cá, já são mais de 580 venezuelanos que chegaram nos últimos meses. E esse número ainda pode aumentar. Enquanto isso, eles vão sobrevivendo do jeito que podem, seja pedindo ou trabalhando. Por conta da chegada de diversos estrangeiros a Manaus, hoje e amanhã acontece um encontro sobre a política migratória no Amazonas. O evento para discutir o tema conta com a participação de órgãos federais, estaduais e sociedade civil. Primeiro é atender uma recomendação do Ministério Público Federal, que estabeleceu um prazo para que o governo do estado pudesse puxar uma discussão articulada para a elaboração de uma política estadual de migração. Segundo a secretária, foi aprovado o primeiro plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, atenção aos migrantes e refugiados do estado. A despeito do governo federal ainda não ter uma política nacional que oriente estados e municípios, nós nos adiantamos ano passado e aprovamos o primeiro plano estadual de atenção a migrantes e refugiados, juntamente com a questão do tráfico de pessoas. Conforme o delegado de imigração da Polícia Federal, mais de 600 solicitações de refúgio foram feitas e destaca qual a maior dificuldade da Federal para regularizar a permanência dos migrantes no estado. As dificuldades são muitas, tanto dificuldades práticas como a dificuldade de comunicação, de que vários indígenas sequer falam o idioma português ou espanhol, e também a dificuldade documental. Muitos deles chegam ao Brasil sem qualquer documento, o que faz com que nós tenhamos que entrar em contato com autoridades consulares, embaixadas e com o próprio governo do estado também e as suas instituições para identificar, dimensionar o problema e localizar soluções factíveis à situação. A Defensora Pública destacou a nova lei de imigração aprovada em maio de 2017, que trata o imigrante como um sujeito de direitos. A Defensoria vai se pronunciar num painel explicatório com relação à nova lei de imigrações, que já foi aprovada pelo presidente, está em período de vacatio legis, mas ela traz algumas alterações na antiga lei, que era uma lei da ditadura militar, e a nova lei traz algumas previsões que elas trazem avanços em relação à política migratória, muito embora a gente ainda tenha muito que se avançar com relação a essa questão. Ainda de acordo com ela, o Amazonas precisa de uma política migratória regional. No Amazonas, na realidade, a gente precisa ter uma política migratória regional. Nós temos muitas especificidades em relação à fronteira. Fomos às ruas para saber como a migração é vista aos olhos dos amazonenses. Nós temos que ser mais humanos, né? Nós temos que ajudar, afinal, os nossos governantes estão aí para isso. Concordo também que a gente tem que ser mais humano, despertar aquele sentimento, né? O culto que nós temos, né? E ajudar o próximo. Eu acho muito bom que as pessoas venham para cá e acolham essas pessoas, dê alimento, dê doações, principalmente o amor. Olha, é de hoje que eu falo isso aqui, né? Que o brasileiro é um povo extremamente solidário, o amazonense é o campeão em solidariedade. Eu falei, inclusive, você viu na matéria aí, mas eu falei também sobre isso que há muito tempo, sobre aquela questão lá dos terremotos no Haiti, além da guerra civil lá que o Haiti sofre também, né? E aquele terremoto ainda, e o Amazonas, né? Nós fizemos aqui inúmeras campanhas, organizações não governamental, igrejas, instituições, a mídia, todo mundo unido para tentar ajudar os haitianos.
E aí agora com essa crise política, essa guerra civil, essa que é a grande verdade que acontece lá na Venezuela, essa é a questão aí, meu amigo, esses políticos aí também fazendo besteira lá no nosso país vizinho, o povo não aguenta. E o povo faz o quê? Corre pro Brasil. E por onde é melhor? Corre pelo norte. Aí o pessoal vem pra cá, vem pro Amazonas, né? E aqui a gente tem essa questão da solidariedade. Mas eu torço, sinceramente, eu torço muito para que esse encontro aí que termina hoje consiga tirar do papel as ideias e que a gente possa ir para a prática. Porque uma coisa é você ser solidário, você ajudar aquele lá, mas o governo também precisa encontrar soluções para que essas pessoas não fiquem aí jogadas nas ruas. Porque também não é só tirar debaixo do viaduto, deixar numa escola ou num local ali e deixar ali, a Deus dará. E aí, como é que fica a questão da educação, da escola, do trabalho? Porque o que a gente vê aí nas ruas são essas pessoas pedindo dinheiro, alguns lá trabalhando, alguns com a plaquinha, quero trabalhar, mas existe também a questão legal. Você que já tentou sair do Brasil, ou que sai do Brasil, vai de férias, vai para outros países, você vê a burocracia que é. Se você não tiver lá o seu passaporte, se tiver tudo documentado, passagem, muitas das vezes ida e volta comprada, você não entra. Então, ou seja, nós somos uma verdadeira mãe para os países vizinhos, mas é preciso também que essas políticas públicas sejam criadas e que funcionem. Ontem eu estava vendo nas redes sociais uma parte aí de muita gente que usa as redes sociais reclamando por causa de uma foto, uma suposta foto de senhoras venezuelanas chegando de táxi em um determinado ponto, né, da cidade de Manaus para pedir esmola. Aí o pessoal fala, poxa, a gente ajuda, tira um pouquinho o que tem e tal, mas aí pro pessoal andar de táxi é brincadeira. Não sei se isso é verdade, quer dizer, é algo que circula na internet. Então é importante que o poder público, de fato e de direito, faça algo. Isso que a gente espera. Olha, deixa eu continuar falando aqui sobre a cheia dos rios no Amazonas. A gente está falando isso aqui já tem mais de meses. E em Amanã, município aqui do interior do estado, está totalmente alagado. Uma dificuldade também é de se levar a justiça para a população. O Tiago Gonçalves fala um pouco sobre isso. Coloca para mim aqui na tela. No município, os serviços básicos chegam a ser interrompidos por conta da enchente. A atuação do Poder Judiciário também fica difícil na cidade 100% alagada. Quase 50% das audiências judiciais pautadas nos últimos 2 meses pela comarca de Anamã foram prejudicadas devido à cheia do rio. Em alguns casos, as partes não puderam ser localizadas em seus endereços ou não compareceram ao Fórum de Justiça no dia da audiência. Apesar das dificuldades, o judiciário continua funcionando em Anamã. Apesar dessas dificuldades de acessibilidade, de locomoção, o cartório está funcionando normalmente. Nossas atividades estão regulares, estamos pautando audiência, inclusive esse mês de junho haverá audiências com o réu preso e com outros processos criminais, com o processo de pensão alimentícia, né, tem audiência pautada. Trabalhar assim também é complicado para os servidores. O desafio é por causa assim da enchente, que a maioria das pessoas tem suas casas alagadas e muitas delas precisam sair, ir para outros lugares. Aí a gente não encontra as pessoas, aí precisa ir atrás de outros lugares. Para chegar ou sair do fórum, os servidores também precisam recorrer às pequenas embarcações. De acordo com a necessidade, né, do município para se locomover, até mesmo canoa, e a correnteza no nosso município é muito forte. Se você não souber, você se machuca, você bate nas casas, às vezes assim também bate até nos outros barquinhos, nas outras canoas. Esse assistente judiciário está há pouco tempo trabalhando no município de Anamã e nunca tinha visto nada igual. Confesso que fiquei surpreso quando cheguei na cidade, porque nunca tinha visto uma enchente dessa dimensão. O auxiliar de serviços gerais, Francisco Ramos, procurou o Fórum de Justiça da comarca de Anamã para dar entrada em seu divórcio. Ele quer continuar vendo o andamento do processo. A gente que passa por dificuldades, né? Assim é um alívio poder ser atendido. Olha, eu quero dar os parabéns aqui à Justiça, principalmente à Justiça do Interior, porque é um trabalho muito difícil, viu?
é muito difícil. Inclusive nessa matéria mesmo, a gente estava vendo aí, principalmente Anamã, tantos outros municípios. A gente fala em Anamã porque acho que dos municípios aí que estão nessa situação tão difícil, é o que está mais assim, que está, acho que mais alagado, se é que se pode dizer isso. Porque a situação aí, o município, a cidade toda, literalmente, está debaixo d'água. E isso faz com que a justiça também tenha esse problema, porque muitas das audiências que são marcadas, eles não conseguem, de fato, realmente que elas aconteçam. Por quê? Porque tem muita gente que mora e por essa questão da cheia, eles vão para outras cidades vizinhas ou cidades próximas, onde tem parentes, então acaba não acontecendo as audiências. É complicado. Então, parabéns aí realmente a esse pessoal, viu? Que faz um trabalho, é difícil. O pessoal chega muitas das vezes aí, até o juiz, meu, tem essa não. Chega aí de catraia, né? A catraiazinha, aquele barquinho lá com a rabetinha. É difícil de encontrar o cidadão para confirmar a presença dele na audiência. Então é um trabalho que merece aqui o nosso respeito a esse povo que faz a justiça no interior do estado, viu? 12 horas e 37 minutos. Vamos fazer o seguinte, enquanto a senhora vai lá na cozinha ver como é que tá o almoço, eu vou aproveitar e tomar um copo com água. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, hein? 12 horas e 39 minutos, já de volta aqui com o programa Exija Seus Direitos. Mais uma vez, obrigado a você que já está conosco desde o início do programa. Você que está ligando o seu televisor agora, seja bem-vindo. Não se preocupe não se você perdeu o programa, o início do programa. Você pode ir no YouTube logo mais também, que toda a programação da Band está à sua disposição. Você acessa youtube.com/BandAmazonas e toda a programação da nossa Band está à sua disposição. Você vai lá, procura o programa Exija Seus Direitos, inclusive o programa de hoje e todos os outros programas já apresentados aqui. Você pode ver, rever, comentar e compartilhar à vontade. Olha, 20 minutinhos para as 13 horas. No mês de junho, as festas juninas trazem cultura e animam, é claro, os brincantes. Nos eventos também não podem faltar, é claro, os quitutes juninos, hein? Quando a gente fala nisso, já engorda 2 quilos. Você vai acompanhar agora algumas dicas para economizar e, é claro, celebrar a festa de São João. A Gabriela Gonçalves fez essa matéria. Coloca pra gente aqui. Em época de festejos juninos, nas feiras e supermercados da capital, a procura é pelos produtos para preparar diversas guloseimas. Mas será que vai ser fácil encontrar os produtos da lista? A macaxeira e o milho, por exemplo, estão escassos nas feiras. E quando o consumidor acha, reclama que o preço está lá em cima. Macaxeira está com preço muito bom. Em compensação, o milho está caro. 12 espigas por R$10. Na minha concepção, isso é muito caro. Castanha também, a nossa castanha está cara. Estão vendendo um pacote pequeno, com acho que uma dúzia mais ou menos, ou um pouco mais, por R$10. Não tem condição. Mesmo assim, os feirantes andam bem animados para que as vendas nesse período aqueçam. E agora na festa junina aumenta muito mais ainda a venda. Tá bom, o movimento aqui a gente não tem o que reclamar não, graças a Deus melhorou bastante. Estou procurando mais, né, que é mês de festa junina, é o milho, a banana pacovão e a macaxeira que procuro muito. Os consumidores também vão aos supermercados em busca de outros produtos. Mas é preciso pesquisar bem na hora da escolha, para não acabar gastando muito. É pensando nisso que essa nutricionista dá as seguintes dicas. Criar adaptações para as preparações. Nesse período, o milho está muito caro, né? Quase que a gente nem está conseguindo encontrar ele nas feiras. Então é interessante substituir pela milharina, que já é uma farinha pronta, que é derivada do milho, e ela é bem mais em conta nas preparações. Então é uma dica interessante. No caso da macaxeira, a macaxeira também está faltando, não é um período de safra dela. Então eu vou encontrar na feira alimentos que façam o mesmo efeito ou que eu consiga ter uma substituição. Então no caso da macaxeira, eu vou trocar pela batata doce. Eu consigo fazer um bolo bem gostoso, até da época também, né? O bolo de batata doce com um preço bem melhor e o custo melhor, e todo mundo vai ficar satisfeito com os valores a ser gasto num evento desse. Em valores nutricionais, a dica da nutricionista é maneirar durante o dia na alimentação, praticar alguns exercícios e à noite poder extrapolar nas calorias, mas com moderação. Tentando colocar algumas coisas com teor menor de gordura, eu consigo economizar nas calorias, eu consigo fazer uma festa bem gostosa, bem legal. A dona Orlândia, que fazia a feira, diz que apesar do aumento nos preços dos produtos, ela pretende comemorar a festa junina com toda a família. E, é claro, com muita comida. Tem as comidas juninas, como o caso da canjica, que você precisa do milho, o abacaxi, que você faz o aluá,
Isso aí o abacaxi está bom, mas a canjica vai sair cara. Olha, é muito importante essas dicas, mas antes de eu comentar um pouco mais sobre isso, deixa eu pedir desculpa aqui da nossa repórter, né? Eu não sei de onde eu tirei Gabriela Gonçalves, né? Eu fiz uma troca aqui, a Gabriela Moreno. Com certeza ela também está assistindo a gente. Ela, ô Sabadini, Gabriela Moreno, me ajuda aí, né? Olha, mais 17 minutos, mas essa questão aí é muito séria, viu? A gente fala aqui e tal, a gente brinca. Estamos, é claro, no mês assim, de muitas comemorações, mas você está vendo as imagens aí, o que essa senhora veio falar aí também é preocupante. Inclusive eu falei agora da nossa querida cidade lá de Anamã, né? Cidade completamente, literalmente, debaixo d'água, e com essa questão da enchente também fez isso aí, né? O setor primário, os produtos aí que vêm pelo setor primário, dá aquele boom, né? O preço vai lá para cima, então é preciso você pesquisar sim, é preciso você ir nas feiras, conversar. É legal você ir na feira, você conversa direto com o dono da barraca, né? O dono da banca ali, ó, me ajuda aí também. Dá um descontinho bom aí pra gente fazer uma festa de São João legal. Então é importante, eu sempre falo aqui que quem não luta por seus direitos, não merece os direitos que tem, lute pelos seus. Vá lá, você é consumidor, exige um produto de qualidade e um precinho legal. Mas olha, faltam 14 minutinhos aí para as 13 horas. Eu estava falando sobre essa questão da enchente, aquela questão toda, e aí os preços ficam caros. A produção aqui trabalhou rápido. Meu amigo Júlio aí com o jornalismo da Band já falou sobre, já trouxe uma matéria aqui pra gente. Disse, olha, Sabadini, tem uma matéria que fala exatamente disso. Essas enchentes dos rios, os preços aí tem aquela alternância, alguns produtos ficam mais baratos, mas muitos também ficam um pouquinho mais alto, hein? É isso mesmo. Coloca pra gente então aí essa matéria desses produtos aí regionais que afeta inclusive feiras e mercados e os preços ficam mais elevados. Quem é a reportagem, hein? De quem é a reportagem? É da Gabriela Moreno. Agora sim, Gabriela Moreno. Coloca aqui na tela. Os consumidores também são prejudicados. Isso porque, para os feirantes abastecerem suas bancas, é preciso trazer produtos de fora, de outros estados. E os preços acabam aumentando. Agora não tem, só tem a filha e não tem, bem pouca produção. Por causa disso teve que aumentar um pouquinho o preço. Isso, o preço também subiu um pouco. Isso. Quanto por cento aí? Aqui o preço estava normal, o machixe a gente vendia R$1, agora estamos vendendo de R$5 o quilo. O seu Áureo produz em uma comunidade da região e ele afirma que teve que aumentar o preço do quilo do quiabo, que antes custava R$2 e hoje custa R$7. E a gente compra aqui um pouquinho e paga os outros produtores, né? Às vezes a gente ganha, às vezes também não ganha, né? Porque todo mundo quer ganhar um pouco, né? Que tá todo mundo numa dificuldade só, todo mundo alagado, né? Depende da demanda quando chega, né? Chegou muito, aí fracassa o preço. E vem pouco, o preço aumenta. Os consumidores até sabem que o motivo é a falta de produção por causa das cheias dos rios. Mesmo assim, reclamam do preço. Isso porque eles sentem o peso no bolso. Me surpreendi com o preço do quiabo, do maxixe, do tomate. Muito caro. Uma semana está mais baixa, está mais elevado, né? Eu não sei qual é o motivo tanto, né? Porque nós estamos na cheia, tudo bem, mas tem muitas coisas que realmente estão salgadas, né? Segundo o Sindicato dos Feirantes, somente cerca de 10% dos alimentos do Amazonas abastecem as feiras. E com a cheia, essa porcentagem fica bem menor. E da cheia hoje, por exemplo, diminuiu bastante e com certeza isso vai encarecer o preço da mercadoria. Mas mesmo assim você vai encontrar o produto com um preço muito acessível aqui dentro da Feira Manaus Moderna e das demais feiras de Manaus. Um exemplo é esse feirante, que só abastece sua tenda com produtos de fora. Que o estado do Amazonas não é um estado que produz mais regional, né? Que é cebola, cebolinha, de folha, cheiro verde, alface, essas coisas, né? E o que a gente depende muito, cebola, batata, tomate, alho, frutas, o estado do Amazonas não é produtivo, né? Essas mercadorias vêm tudo de fora. Mas o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas desconhece essa informação, mas afirma que é comum os feirantes venderem alimentos de fora, principalmente em época de cheia na região. O mercado de Manaus, as feiras, ela é abastecida com produtos daqui da região metropolitana de Manaus, né, que são produzidos em área de várzea e área de terra firme, produtos que vêm de Rondônia, de Roraima e do Baixo Amazonas do lado do Pará. Todas essas regiões, essas áreas contribuem para a oferta de hortaliças, principalmente, e de frutas naturais que são consumidas aqui no mercado de Manaus,
Segundo o levantamento do IDAM, o prejuízo na perda da produção nos municípios do Amazonas ultrapassam 130 milhões de reais. Iranduba, Manacapuru e Manaquiri estão entre os mais afetados. Da produção, em termos de perda, de acordo com o preço calculado, assim, o preço que o produtor recebe, preço recebido do produtor, né? Isso vai mais ou menos em torno disso aí, mais de 130 milhões de reais, somando o estado como um todo. Lógico que a participação na região metropolitana é muito maior. Os dados da Defesa Civil apontam que 39 municípios do Amazonas estão em situação de emergência e 7 em alerta. Um total de 46 municípios afetados pela enchente e prejudicados pela produção de alimentos. Olha, muito boa a matéria aí da Gabriela Moreno. A gente está sem tempo aqui, mas só para não ficar no vácuo aqui, eu quero comentar sobre isso. Eu vou falar mais sobre essa questão do setor primário na sexta-feira, viu? Eu passei 2 anos trabalhando diretamente pelo setor primário. Eu conheço um pouquinho disso aí e tem muitas verdades que precisam ser ditas. Mas na sexta-feira nós vamos falar sobre isso. Bom, vamos lá então rapidinho. Deixa eu trazer agora aqui, Júlio, os destaques que você vai conferir logo mais no nosso Band Cidade, jornalismo de qualidade. Tá bom, gente? Às 10 para as 7 da noite. Entre os destaques, equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Grupo Fera prendem jovem envolvido no latrocínio de empresário, ocorrido no dia 19 de abril deste ano. Isso no bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade. Dupla que teve participação no crime foi detida durante a ação policial. Outro destaque, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, senhor Leonel Feitosa, falou hoje pela manhã na sede do órgão sobre constantes postagens que vêm sendo feitas nas mídias sociais de esquema de venda ilegal de veículos apreendidos, entre outras práticas. Você não pode perder. E tem mais também, partidos políticos e o Sindirpan, participam de reunião para falar sobre o horário eleitoral gratuito. Está marcado para o mês de agosto aí as eleições para o novo governador do Amazonas. Deixa eu trazer mais um destaque então para você. 12 dias após ter sido nomeado como novo superintendente da SUFRAMA, o engenheiro e advogado Apio, não é isso? O Apio da Silva Tolentino, o senhor Tolentino, ele tomou posse no cargo hoje na sede da SUFRAMA no Distrito Industrial em Manaus. Então os detalhes dessas matérias e muito mais você vai conferir logo mais às 10 para as 7 aqui no nosso Band Cidade. Bom, gente, vou ficando por aqui, obrigado de todo o coração. Amanhã, quinta-feira, eu não estou aqui na Band, né? Mas tem aí o programa do Natan trazendo muitas novidades para você. Volto na sexta-feira às 12 horas e 10 minutos. Até lá, um beijo, um abraço e até a sexta.